testou. Já, com a vinheta já. A gente não testou nada. Pronto, para, em condições de. Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos aqui mais uma vez na Rede GAC Podcast. Hoje estreando um quadro novo. Nós vamos estrear hoje a incubadora de podcast, iniciando com a doutora Juliana Aragão, advogada previdencialista, e já está aqui fazendo um ensaio dela para ter o seu próprio podcast. Não é isso, Juliana? Isso mesmo. Pronto. Estamos também hoje aqui com o nosso amigo Cleberson Parente, contador, inclusive é contador da doutora Juliana, não é isso? Isso, Pronto. meu contador aí, maravilhoso. Maravilha. Então, para iniciar, vamos rodar a vinheta e estaremos daqui a pouco de volta, hein? Estamos de volta. Aqui ao vivo, né? Com a Burburinho News, nosso parceiro, e nosso estúdio parente, nosso estúdio B3, lá, falando no sobrenome da mais. Relevem, Vamos lá. relevem. Deixar as apresentações aqui para a nossa amiga Lina Pessia, que vai conduzir aqui esse início de podcast. Gente, eu venho falando aqui, venho falando nos stories. 2026 começou e a gente precisa se organizar. A nossa saúde financeira, emocional, psíquica, tudo. E nós aqui do podcast Amigos do Comércio estamos dando toda a condição para vocês ficarem 100%. Hoje aqui estamos com a doutora Juliana Aragão, advogada previdenciarista. Membro do Conselho membro da da comissão, gente. Comissão. Eu ainda de Direito não... Previdenciário da da OAB Bahia, do né? Estado da Bahia. Eu sempre Bahia. fico tentando te elevar, né, amiga? Sempre. Porque se ela é, daqui a pouco é da comissão também, né? Do conselho, quem conselho. sabe. Do conselho, Não vai demorar. Não. Do perceber no seu talento Amém. para tudo, né? Porque até escritora de livro ela é. Só mostra aí rapidinho. Escritora de livro. Cadê? Mulheres Aí. que voam como águias, histórias que inspiram, minha gente. Ela é advogada, ela é tudo. Vocês vão entender. Ao lado dela temos Cleberson Parente, contador. Gente, eu já gostei de sua energia, Cleberson. Quando você chegou, eu já falei, eu acho que eu vou pegar os meus milhões, vou deixar ele cuidar. Porque eu cuidando não tá dando certo. Ele tá cuidando dos meus, viu? É? Essa coisa de impostos, de tributos, assim, sempre me deixaram muito nervosa. Tô com a mão suada aqui só de pensar que a gente vai falar sobre isso. Porque eu já fui pega pela Receita Federal sem ter feito nada de errado. Não, eu fiz errado, só que não foi de má fé. Mas não importa, né? Então... O Leão não quer saber se você tá de má fé ou não. Ou não. Ele quer o dele. Você tem que saber, se você não sabe, passe os seus números de sua vida para quem sabe, amor. Tá aqui na mesa. Quem sabe tá aqui na mesa. Em 2026, com essa questão das novas normas, né, tributária, a coisa está meio complicada. Mas eu queria deixar uma introdução aqui, doutora Juliana, que depois vai apresentar
o convidado dela, correto? Sim. Já trabalhando o ensaio aqui da incubadora de podcast. Vamos lá, Juliana. Sim, com certeza. Estamos trazendo aqui o nosso convidado muito especial, minha gente, que é o Cleberson Parente, o nosso contador, tá? E ele vai trazer informações e dicas importantíssimas sobre a reforma da Previdência. Desculpa, da Tributária. reforma tributária. Ai, tô isso aí. confundindo, É tudo, gente, na as verdade, coisas. né, amigo? Mas É ao porque vivo tá- é assim mesmo. uma coisa tá ligada à Não, outra. você não confundiu, não, amor. Você não confundiu, não. Você nunca erra. Não, mas Entendeu? a questão contábil também na área do direito é Sim. importante. Sim. Na área previdenciária também. E o objetivo é justamente esse. Por que eu trouxe ele? Porque as especializações, né, as outras áreas, estão diretamente ligadas ao direito previdenciário. Então, é super importante a gente saber como é que funciona o direito tributário, um pouquinho do direito tributário sobre a reforma, para também fazer o link com a reforma previdenciária. Eu também vou trazer informações importantes e dicas para você começar a se planejar agora em janeiro. Maravilha, maravilha. Agora, eu queria que a doutora Juliana me falasse um pouco dessa vontade de ter um próprio podcast. Como é que surgiu essa ideia? Ai, meu Deus, gente, isso não estava no script, não tem É, nada mas combinado tá, sobre isso. Mas é bom que Pânico. vocês já vão ficar na expectativa Pânico. e dizer quando é que Pânico. estreia. Tchan, 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 Vamos lá. tchan. Então, eu tenho muita vontade, obviamente, de abrir um canal exclusivamente meu, para que eu traga convidados, como eu estou trazendo hoje aqui o Cleberson, que possam agregar ao direito previdenciário, trazer informações que agreguem e se conectem, obviamente, com o direito previdenciário. Por quê? Porque uma coisa está... Aliás, acho que o mundo em si está muito ligado ao direito previdenciário. Então, são muitas informações importantes de contadores, muitas dúvidas. Aí eu pretendo trazer psicólogos, médicos, outras áreas. Fala aí para mim, Cleberson, deixa eu ver. Engenheiro Nutricionista, do trabalho, fisioterapeuta, tudo, tudo. exatamente. Tudo está muito ligado ao direito previdenciário e com a forma que a gente vai conduzir isso na hora de solicitar um benefício. Maravilha. E o que você está achando dessa ideia da Rede GAC Podcast criar essa incubadora de podcast? Para você, soa bem para você? Muito! Ave Maria, eu adorei a ideia quando Lina passou para mim, achei muito interessante, porque realmente vocês já têm um suporte, né? Já é um canal aí que tem muitos seguidores e trazem para a gente uma qualidade e uma segurança na hora de tratar sobre os assuntos. Então, eu fico muito feliz. Acredito que eu vou ser a precursora aí, já estou sendo, né? Exatamente. E vamos juntos trabalhar nesse projeto e vai dar muito certo, tenho certeza. Maravilha. Inclusive, esse primeiro momento da doutora Juliana, com esse objetivo, né, de criar o próprio podcast, faz parte desse processo da incubadora. Sim. Passaremos por esse primeiro momento, certo? Que é a doutora Juliana e um convidado. Depois teremos mais 4 episódios com a doutora Juliana na cabeça, comandando a mesa, com 2 convidados do outro lado, Hilder e Lina Peça do lado de cá, dando todo o suporte, mais 4. E aí, no 5º, a gente aí encerra com 4 convidados e você na cabeça, comandando a banana toda, digamos assim. Eita, vai ser lindo, gente. É um Pronto. projeto muito bom. Então, para Vai ser iniciar, maravilhoso. antes de doutora Juliana começar nesse processo, Lina Peça, alguma coisa a acrescentar? Hoje, aqui, tenho a acrescentar o seguinte. Hoje, aqui, eu estou me sentindo muito segura. Com 2 profissionais que têm expertise, que têm realmente um know-how para trazer informações para a gente, para a nossa audiência. Quando a doutora Juliana começar o quadro, eu serei audiência presencial e também online sempre. Está sendo um privilégio para mim poder trabalhar ao lado de doutora Juliana, poder atendê-la com os meus serviços de comunicação e aprender. E agora eu vou aprender mais ainda agora com o quadro dela. Eu vou conseguir ter em 2026 uma segurança para lidar com os números e com questões que eu não domino, porque a gente não tem que dominar tudo, a gente tem que estar ao lado de quem nos complementa. Então, se você também não domina ainda os números, os tributos, o que você deve fazer na sua vida financeira, no seu planejamento previdenciário, fique aqui com a gente. Envie esse link para seus familiares, amigos, pessoas que você gosta.
É agora, a hora de provar. Pelo Burburinho News. Pelo ao Burburinho vivo. News ao vivo estamos. Você pega esse link, manda, para que as pessoas participem, tirem suas dúvidas aqui ao vivo, tá? Eu queria que vocês trouxessem sempre a relação, né? O que a gente conversou lá fora, é que vocês sempre vão trazer a relação para previdenciário e tributário na vida da pessoa. Então, sempre tenha em mente que alguém que está nos assistindo pode ser um MEI, um ME, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um CLT. Tenta abordar aí esses universos para poder as pessoas sentirem na prática as recomendações de vocês, tá? Pronto. Perfeito. Manda ver. Quero deixar agora a doutora Juliana já dando essa abertura, iniciando a entrevista com o nosso companheiro Cleberson, parente. Vamos lá, Cleberson. Todo mundo já ouviu falar, né, na reforma tributária, tão temida reforma tributária. Mas pouca gente entendeu o que realmente muda no dia a dia, como a nossa Alina Pérsia bem mencionou. No caixa da empresa, no preço do produto, no planejamento do ano e até no bolso da pessoa física. E eu passei por isso, viu, minha gente? Cleberson, no ano passado, puxou minha orelha e eu tive que entrar nos eixos. Duvido que esse homem aí puxe a orelha de alguém. Ele é maravilhoso. Ele puxa a orelha com esse sorriso, é? É assim, né? verdade. Entendi. Então, para quem está ouvindo agora e ainda se sente perdido, vamos lá, Cleberson, nos ajude aí. O que é, em termos simples, a reforma tributária? Bom dia a todos. Eu estou aqui justamente para descomplicar essa questão da reforma tributária. E nada mais é que a reforma tributária é uma mudança das regras do jogo. Nada mais é que da forma que os impostos eram cobrados, eles trazem uma simplificação, trazendo mais objetividade e facilitando o entendimento para quem está pagando e para quem está recebendo. Então, melhorou? De forma Vai melhorar? Tá vai melhorando? na questão da clareza das informações, não da diminuição da carga tributária. Mas assim, então significa que melhorou para a gente entender como a gente deve fazer o que está acontecendo. Mas o que a gente vai pagar não muda. Não, aí requer um planejamento tributário para saber qual o tipo de atividade que você está desenvolvendo, se é comércio, se é serviço, se o regime Y ou X vai ser mais adequado para a pessoa física também influenciar no bolso, porque a depender dessas manobras que as empresas venham a desempenhar, ela vai impactar diretamente no consumidor final. Então, tem uma série de fatores que serão discutidos aqui. Certíssimo. Agora, Cleberson, por que é considerada a maior mudança, então, dos últimos anos? É porque no nosso sistema tributário ele é antigo, né? Então ele está meio que defasado. Outros países já migraram há muito tempo para esse IVA, né? Que é Imposto de Valor Agregado. Então, o Brasil ele já vem discutindo aí pelo menos 3 anos essa mudança do sistema tributário. E já está valendo, gente. 2016 já começou a transição da reforma tributária. 2026. Que nada mais é que diminuir. Hoje, os impostos são cobrados por Estado, município Estado, município Você tem que, porque eu e sou União. lenta, tá? Então vamos lá. Estado, a gente município, paga impostos para o Estado, para o para o município, município e e para para a a União. União. E o estadual. Ok, certo. Municipal, estadual, federal. Federal. Isso. União. Municipal, estadual e federal. Agora foi certinho na ordem. Isso. Municipal, estadual, federal. Certo. Pronto. O que trouxe, essa reforma ela impacta diretamente a relação de consumo. Então, o que fez, o que tá mudando nessa reforma é a simplificação. Antes era cobrado ICMS, ISS, que se tornou um imposto único, PIS, COFINS e IPI, que agora se tornou outro imposto, que é chamado IBS e CBS. Então a gente só vai pagar 2 agora. Sim, Tudo Olha. dentro desses 2. exato. Para Variedade tudo, boa, né? para tudo, Isso. para pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo Exatamente, agora só vai todo ter mundo. toda Inclusive- pessoa vivente no planeta Brasil. Planeta Brasil. Foi ótimo. Inclusive, essa transição, né, que já está valendo, alguns comércios, né, por exemplo, Atacado já está destacando o IBS e CBS na nota fiscal. Ainda não está exigindo a cobrança, mas essas informações precisam ser disponibilizadas para o consumidor, desde 1º de janeiro de 2026. E essas mudanças são importantes, né, Cleberson? São importantes e necessárias. Eu digo, inclusive, que em paralelo, né, com a reforma da Previdência, que foi uma alteração na legislação
trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que trouxe mudanças importantes, né? Não só nas regras específicas para fins de aposentadoria, mas também no cálculo desses benefícios, justamente para conter o déficit que existe no sistema, justamente por conta do envelhecimento, né, da população e, em paralelo, da expectativa de vida do brasileiro, que, graças a Deus, vem aumentando. Então, essas reformas são importantes e são necessárias para que o sistema se perpetue, né, digamos assim. Sim. Então, você acha que realmente essas mudanças foram importantes de forma significativa e trazem um benefício para a população? Sim, porque vai diminuir as guerras fiscais entre entes federados. Antes, a depender do serviço, ficava nesse entendimento. Se é serviço, se é comércio. Então, é devido ao ICMS, ou é devido ao ISS. Agora centralizou. Vai ser cobrado um único imposto para o ente federado, estado e município, e vai ser repartido entre eles. E nesse centralizar, a nível de percentual, o que dói no bolso do contribuinte, isso aumentou ou teve algum tipo de redução? Jamais, né? Jamais. Mas aumentou. Estamos na transição. Então, assim, a expectativa do IVA é que ele se torne a arrecadação mais cara do mundo, chegando a um percentual de quase 30% ao final de 2033. Não, volta. Peraí. Eu não entendi alguma parte. Depois o governo fala de saúde mental. Não, mas assim, Cleberson, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Porque Cleberson, ele fala as coisas assim, dando risada. Parecendo que tá tudo bem. Tá tudo bem, e de forma leve, né? No começo eu entendi que tava tudo bem, porque agora ia melhorar, porque agora são só 2 impostos, não preciso mais ficar pensando qual que eu devo, qual que eu não devo, na nota fiscal, o que é que eu tenho que botar. Repete essa última frase que você falou para Kildare, do Brasil, do mundo, não sei o que lá. O Brasil vai se tornar com a carga tributária maior do mundo, chegando ao percentual de 33%. Ao final do processo de Eu acho que já transição. até, né, não, Cleberson? Está entre os maiores. Peraí, Cleberson, vamos com calma. Essa informação, onde eu posso pesquisar esse dado? Esse dado no IBGE, no site da Receita Federal, no próprio site do gestor da reforma tributária, você já consegue fazer algumas simulações de possíveis cenários, né, para que o contribuinte não deixe para amanhã, que ele já pode estar na transição hoje. E você já consegue perceber essas mudanças de valor econômico. Mas, olha, Ju, se a reforma ela vem para se atualizar e simplificar. Sim. A nossa realidade atual, né, do nosso Brasil. Aí, eu me pergunto, se vai pegar todos os impostos e vai colocar só em 2. Certo. Unificar, né? Por que isso vai gerar um aumento? Não é porque somou todas, não? E botou aqui? Não necessariamente, porque assim, nosso sistema ele é um pouco complexo. Muito. Pouco não, né, Kleber? Você está sendo bonzinho. Amiga, você fala precisa... a verdade. Porque ele fica um pouco complexo. É muito. Muito. Então, eu não sei no tributário, mas no previdenciário, Ave Maria, às vezes eu quebro minha Mudei cabeça. de ideia. E foi, amiga? Não quero mais, não gosto mais dele, não. Então, tava gostando lá fora. Aqui não tô gostando mais. Olha como ele fica sorrindo e falando que vai aumentar o maior do mundo, sei o que lá. Diz uma coisa, nós brasileiros, pobres mortais, podemos sonhar um dia em ter um governo que possa, reduzindo aos poucos isso, essa unificação atual dessa reforma, ela, digamos assim, pode ser o início para chegarmos a um imposto único mais à frente? É o que eu acredito, porque nessa simplificação e na transparência das informações que são cobradas, que são pagas dos contribuintes, vamos deixar, né, vai ter menos empresas cometendo um ato inflacionário, que é a sonegação. Então, o sonegador, ele traz uma majoração na carga tributária para o contribuinte que de fato pagam, principalmente no nível de indústria e distribuidor, onde existe uma cadeia, onde a empresa se acredita de um benefício, que aquele benefício nem sempre é pago, e no final quem arca com esse valor é o governo. Ô, Cleberson, e diz uma coisa aí para mim. Quem não se organizar agora está correndo algum risco e que tipo de risco seria esse?
risco de ficar para trás e de perder competitividade, de precificar o seu serviço e o seu produto de forma inadequada. Pode sentir a curto prazo, mas no longo prazo você vai perder margem. Então, o valor que sobraria X vai sobrar menos, até você chegar à falência. Então, a ideia é que já comece de hoje a mudança. Então, acredito que é meio parecido, né, com o direito previdenciário. Porque eu digo que quem não se planeja hoje contribui mais e, consequentemente, vai receber menos. Correto. E ainda tem um outro porém, que vai demorar mais tempo para conseguir se aposentar. Verdade. Então, o planejamento, tanto tributário quanto previdenciário, é super importante. Não. Fica aí pensando no carnaval. Vá comprar seu camarote caro de 3, 4, 5 mil reais. Vá pro seu bloquinho. Faça tudo, tá? Depois vem a lavagem de Iemanjá. E depois vem o quê? Itapuã. Depois vem São João. Fica aí. Daqui a pouco é junho, julho, tá? E assim, eu não. Eu quero entender, porque eu sou empresária, né? Eu tenho uma família, eu tenho que cuidar da minha renda, da minha saúde, e eu não posso ser pega de surpresa, não. E agora vocês viram que Kleber só falou sério. Nem sorri, ele sorriu mais. Ele falou aqui, gente, eu tô assustada, mas, embora eu esteja assustada, eu tô feliz de estar com vocês aqui. Que bom. Tá? Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Estamos para isso. Vamos lá, tem que ajudar, viu, Kleberson? Rapidinho, se a pessoa de Deus. quiser, assim, tá aqui assistindo, já entendeu que precisa de vocês. Como é que elas fazem para ter um suporte? Por exemplo, Ju, eu quero um suporte com você. Eu não quero lhe contratar para você ser minha advogada para alguma causa, não. Eu só quero entender um pouco mais. Você tem algum serviço que possa me orientar dentro da minha realidade de empresária? Alguma coisa pocket, alguma sessão, alguma aulinha, algum negócio assim? Sim, na realidade eu tenho um trabalho de consultoria e assessoria, justamente para esclarecer a pessoa com relação a essas dúvidas, né? Especialmente com relação à forma de contribuição e o objetivo dela de vida com relação à aposentadoria e ao futuro. Mas, assim, não dá para ser uma consultoria simples, entendeu, Lina? A gente precisa fazer uma consultoria e um planejamento, de fato, estratégico. Eu preciso saber informações da pessoa, informações sobre como ela está contribuindo atualmente. E se ela não souber nada, Ju? Chega assim, ó. Oi, Ju, minha identidade aqui. Veja aí. Você faz o quê? Como é assim? Marquei uma sessão com você. Pode ser online? Pode, Pronto, sim. que aí você não precisa nem sair de casa se arrumar nada. Se arrumar um pouquinho só, né, Ju? É. Aí liga, pronto. Aí eu digo, oi, Ju, queria ver como é que tá a minha situação e tal. Aí você vai me perguntar o quê? Primeira coisa. Assim, ela vai saber de alguma coisa, porque a gente faz algumas perguntinhas básicas, né? Você precisa saber de alguma coisa da sua vida. O CPF, essas coisas, né? E se você trabalhou... Um diagnóstico. Ai. Sim, além do nome, CPF, é importante que você saiba algumas informações da sua vida de trabalho e contributiva. Eu acredito que todo mundo saiba disso. Se já trabalhou com carteira assinada, se já recolheu como autônomo através de carnê. Quem recolheu sabe quem recolheu, certo? Então, a gente faz primeiro eu faço um filtro com essa entrevistinha, onde eu procuro saber todas as informações da vida do segurado, se já trabalhou rural, se já trabalhou fora do país, se já foi menor aprendiz. O que ele tiver de informação, ele vai te passar. Isso, ele vai me passar. O que ele não tiver, nós vamos tentar buscar, certo? Então, a gente tem acesso também ao aplicativo, o Meu INSS. A maioria dos clientes acabam concedendo a sua senha para que a gente possa ter acesso. É totalmente seguro e totalmente sigiloso esse trabalho. A gente acessa as informações mais específicas trazidas pelo extrato do INSS, que é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E ali começa todo o nosso trabalho de análise contributiva. CNIS é a mesma coisa que o PIS? Não. Na minha época era PIS. Ainda tem PIS? Não. Totalmente diferente. Desuso? É. Gente, eu preciso de ajuda. O CNIS é um extrato. É um extrato onde tem todas as informações de contribuição para o INSS. Só que... Quando você está, no caso, trabalhando para terceiros, tudo isso vai sendo contabilizado ali
nesse histórico, Isso, né? a partir do momento que tenha contribuições. Só que tem um outro detalhe super importante. Que muitas vezes as informações não constam no CNIS. Tá? Por quê? Ou falha no Inconsistências. sistema, inconsistências. Não foi transmitido da contabilidade para o sistema do E governo. aí Isso. é quando aquele cidadão que percebe que ali não está as informações e ele vai recorrer a quem se, de repente, as carteiras ainda existirem ou não. Se não tiver carteira mais, e aí? Aí é um problema, Que viu? Mas carteira, amigo, você tá falando? de Física, trabalho, a física. Eu tenho ainda. Ótimo. Tem que O Tá guardar. no laboral. escritório do minha carteira de trabalho tá no escritório de um advogado. Depois você pega. Tem que pegar, viu? Não pode. E tinha que estar comigo essa carteira, viu? Não Vai com estar com outro. você. Que nisso. Tá doida. Mas é isso, gente. A gente precisa, um ponto super importante que Kilder comentou, e Cleberson vai reforçar aqui comigo. A gente precisa guardar toda a documentação de trabalho. É super importante, principalmente para aquelas pessoas que fazem um trabalho com exposição. A insalubridade, periculosidade, é super importante guardar. Por quê? Porque, como a gente estava conversando aqui, o sistema ele é falho. E no INSS, a gente só tem essas informações no CNIS a partir do ano de 1982. Ah, bobagem, eu nasci nesse ano. Tá tudo certo, meu quiniz. Mas tem Tudo pessoas... certo na Bahia. Vamos lá. Vamos lá. Então, é super importante a gente ter esse cuidado de guardar a documentação referente às contribuições, carnês, carteira de trabalho, documentos relacionados a trabalhos com exposição e revisar sempre, principalmente para aqueles que são empregados de empresa. Essas informações não são só para autônomos e facultativos, não. Pessoas que trabalham em empresa, acontece muito, né, Cleberson? Tá acompanhando. De a pessoa chegar para mim, doutora Juliana, mas eu trabalhei de 1990 a 1995 na empresa X e eu não estou vendo lá os recolhimentos. E aí, agora, o que é que eu faço? Entende? Então, a gente precisa estar realmente acompanhando todas essas informações constantes no CNIS. Eu digo assim, mensalmente ou até anualmente. E qualquer problema, qualquer falha, qualquer lacuna que exista, procurar um advogado, um profissional especializado em direito previdenciário para analisar. Mas o INSS falou que não precisa de advogado. É aí que se dá mal. Por quê? Existem situações, Alina, em que o cidadão, de repente, viu na internet, você pode fazer direto. Aí ele vai lá e faz. De repente, aí não deu nada. Mas ele tentou lá atrás, há 5 anos atrás, mas o cadastro está lá, o registro está lá. Mas quando ele tenta fazer sozinho, que ele tenta entrar sozinho, ele perdeu tudo lá atrás. Confere? Sim, confere. Perdeu tudo lá atrás. Ou seja, essa história de você pode fazer sozinho é a maior furada. Com certeza. Porque você pode perder 5 anos de um processo que você teria tido direito lá atrás e não te deram isso. Você está me dizendo que se a pessoa entrar sozinho no site, no link onde estão mandando, primeiro ele vai ela ter que perde entender automaticamente? Como assim? Cai tudo? Se ele tentou lá atrás, 5 anos atrás, confere? E depois de 5 anos, 4 anos, faltando um mês, ela tentou de novo com um novo cadastro, perdeu por lá de trás. Confere? Não tem um não excesso. perde, não. Se pegar, não, mas você abriu um novo processo? Não perde o anterior, não. Ainda bem que você tá aqui, Ju. Todas as contribuições, elas são contadas, independentemente Não é se você contribuição, deu não, tô entrada. falando É de benefício. quê? A pessoa tem uma doença. Entendi Ah, agora, sim, sim. entendi. Se deu entrada no benefício há 4 5 anos anos, atrás. 4 anos atrás, Deu entrada pronto, no benefício deu por causa entrada. de pagamento de saúde. Aí não deu certo. Foi negado. Pronto. Aí depois de quase beirando 5 anos, Sim. ele inventou de fazer sozinho. Sim, E sim, aí, sim. o que acontece? Perdeu tudo mesmo. Tá aí o problema de você tentar fazer as coisas sozinho, sem ter conhecimento. Porque o benefício ele começa a contar da data de entrada no requerimento. Então, se você faz um pedido Pegou? e ele é indeferido, ele é negado, só vai começar a contar a partir de um outro pedido que você venha fazer e que venha ter o deferimento. A não ser que exista a possibilidade, que aí a gente avalia, de entrar pela via judicial para demonstrar que realmente aquele direito daquela pessoa já existia desde lá de trás, daqueles 4 anos atrás,
e aí a gente precise judicializar. Então, você tocou num ponto muito importante, Kilder, porque muitas pessoas, e o INSS de vez em quando acaba divulgando isso, que de fato é verdade. Você pode entrar no app do meu INSS, no aplicativo, e dar entrada no seu benefício. Mas, gente, é totalmente diferente de você investir num profissional especializado para dar entrada no seu requerimento. Só dando uma passeadinha aqui no que Cleberson falou, a nossa legislação tributária e a legislação previdenciária é de uma complexidade, minha gente, incrível. Vou falar com propriedade da legislação previdenciária, que muda com muita frequência. Inclusive, para este ano de 2026, nós já temos algumas alterações muito importantes, que, na verdade, essas alterações não são alterações novas, tá? Elas já existem, que foram trazidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que é a emenda mais importante que a gente tem, que é a famosa reforma da Previdência, e justamente traz... Ai, meu Deus, até me perdi agora o que eu estava falando, viu? Vocês estão atentos aí? Não, É basicamente no investimento do profissional capacitado. Isso. Obrigada, Cleberson. Então, assim, a partir do momento que você contrata um profissional e que ele vai ter a expertise, né, de juntar a documentação toda correta, de fazer um levantamento de todos os dados, de conferir, gente, eu confiro um a um as contribuições dos meus clientes. Então, é um trabalho muito... é virginiana. Sim, virginiana. Eu quero uma advogada virginiana. É tudo que eu mais quero. Muito minucioso, muito detalhista e que, geralmente, as pessoas não têm essa expertise, né? As pessoas não têm, obviamente, porque, como eu disse, precisa de um estudo, precisa ter uma formação em direito, precisa ter uma especialização em direito previdenciário e planejamento. Pera aí. Kaique, você vai seguir a lei, A a carreira. previdenciária de direito de advogado. O Kaique é tá meu quase filho, tá advogado. aqui, viu, gente? Tá aqui no auditório aqui, a gente não tem câmera voltada para o auditório, mas o auditório tá aqui. Gente, a gente tem lotado, hein? auditório, você tá entendendo? Igual o programa de Silvio Santos, entendeu? Ele será tributarista. Vou trazer ele para minha Perfeito, cadeira. que aí já tudo certinho já. Você se forma quando, amor? Tá próximo. Tá próximo. Rapidinho, né? 2 anos. Não, é muito rápido mesmo. 2 anos, muito Vou rápido. pegar um gancho. Olha, a gente está roubando o espaço da doutora Juliana. Fiquem à vontade. Não, Não, Tá roubando não me Tá importo. roubando não, meu amor. Não Eu tô tá sendo não. estratégica aqui para que Aham. vocês façam as perguntas. Eu queria pegar um gancho aí, quando você falou, a pessoa trabalhou há um tempo atrás e não consta lá no CNIS. Só que você não explicou o que é que ela tem que fazer a partir daí. Sim. Não consta lá. E aí eu faço o quê? Bom, aí a gente vai verificar a forma de contribuição. Se essa pessoa contribuiu, por exemplo, através de carnê, eu vou pedir para que ela faça um levantamento desses carnês, para que a gente possa informar para o INSS que aquelas contribuições existem e apresentar a prova dessas contribuições. Se tiver os carnês. Se tiver os carnês. Vamos lá. Mas, de repente, a pessoa contribuiu através da empresa, a Sim, empresa deixou de recolher, ou sim. não comunicou, Uhum. ou o sistema deu um problema e não consta isso lá. Ela tem que fazer o que nesse caso aí? Tem que buscar a empresa? Sim. Aí a gente vai buscar a empresa para ver a possibilidade da empresa regularizar. Regularizar. Não é isso, Cleberson? E aí, se por acaso a empresa não regularize, a gente, a depender do tempo, né, existe a possibilidade também de entrar com uma ação trabalhista e previdenciária, ou previdenciária em paralelo, né? Justamente para que a gente possa comprovar que efetivamente houve aquelas contribuições, quer dizer, que houve aquele exercício de atividade, né, que o profissional trabalhou, porque um detalhe importante, gente, por mais que a empresa, para quem é empregado de empresa, certo? Por mais que a empresa não tenha feito os recolhimentos devidos junto ao INSS, o funcionário, o segurado, ele não fica desassistido pela Previdência, não. Ele pode até dar entrada sozinho lá no app e ter a negativa. Mas aí o advogado justamente vai entrar com uma ação para poder comprovar para o INSS de que efetivamente houve aquele exercício de atividade e que a culpa, na verdade, do recolhimento foi da empresa
e não do funcionário. Então, uma empresa que ela vacilou nesse sentido de não recolheu... Não repassar. Não repassou... Sim. Ela não repassar, justamente. Porque ela desconta na recolheu, fonte do funcionário. Ela lesou o funcionário. Exato. Isso. Tá? E vamos lá. Então, uma empresa que comete esse erro está sujeita a 2 tipos de processo, trabalhista e previdenciário? Sim, a depender do caso. Olha lá, empresário. E ainda está cometendo um crime, né? tributário. De apropriação indébita. Também. Agora tem uma pergunta também interessante aqui que já ouvi falar. Vamos lá. Trabalhei, a empresa não consta lá no INSS o recolhimento daquele período, tá? E eu não tenho comprovante, não tenho carnê porque trabalhava na empresa e essa empresa não existe mais. E agora? Fui lá na empresa, não existe mais, já fechou, deu baixa. E agora? É um problema, viu, Kleberson? Mas Kleberson, ó, Kildare. Kildare. Tô doida, viu? Desculpa, Kildare. Mas assim, existem outras possibilidades, né? Aí a gente vai pedir para o cliente verificar se, por exemplo, tinha contra-cheques de pagamento do salário da época, né? Contrato de trabalho ou contrato social, a depender se ele era sócio da empresa. Alguns documentos, nós temos até uma relaçãozinha de documentos que podem colaborar para que a gente possa fazer essa prova. Bom, e diante de todas essas dificuldades de quem já contribuiu há um tempo atrás e não tem como comprovar, a saída seria o quê? O BPC? Existe a possibilidade de a gente tentar o BPC. Só que o BPC... O que é BPC? Não é o benefício de prestação continuada, tá? Para quem nunca contribuiu. Para quem nunca contribuiu para a Previdência, que é trazido pela... Você contribuiu, a empresa não recolheu, a empresa faliu, você não tem a quem recorrer, e agora? Vai ficar desassistido? Aí vem a possibilidade do BPC. Do BPC, que é trazido pela Lei Orgânica de Assistência Social. Ele é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, certo? E existem alguns requisitos que a pessoa precisa cumprir para ter acesso ao benefício. Um deles, e o principal, é a renda per capita da família, que precisa ser comprovada e deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, além da idade mínima que a pessoa precisa comprovar, que não é qualquer pessoa aos 40 anos, aos 50 anos, que vai ter direito a BPC, não, viu, minha gente? É a partir dos 65 anos de idade para os idosos ou para quem tem uma incapacidade para o trabalho de forma permanente, minimamente por 2 anos, tá? Então, existem esses requisitos, tem que estar inscrito no CAD único do governo. Então, alguns critérios que a gente precisa avaliar para ver se faz sentido realmente da entrada no BPC. Você deu uma aula agora, amor. Gostou? Isso precisa virar um corte Pronto. no Instagram. Você deu uma aula. E Tá pro em suas YouTube mãos. também, o YouTube que eu amo. É bom ficar atento, inclusive, na hora que você vai explanar alguma coisa, para poder a gente pegar cortes inteiros. Maravilha. Pegar a pergunta e a sequência da resposta. Sim. Muito bom. É Estamos por aqui no isso, laboratório, Kildare, né? pois é por isso, Kildare, que é super importante se planejar, tá? Eu sempre falo isso e vou falar muito. Vocês vão enjoar de ouvir eu falar sobre isso, tá, minha gente? Por quê? A gente precisa compreender que as pessoas às vezes ficam pensando, eu não vou falar de morte, eu não vou planejar, eu não vou ficar pensando que eu vou ficar doente. Gente, a gente está vivo. Se a gente está vivo, tudo pode acontecer, né? A gente pode ficar doente, a gente pode sofrer um acidente, a gente pode morrer de fato, e a gente precisa ter a cobertura desses riscos. Inclusive, o deputado Alan Sanches, né, que lá daquela região lá do São Caetano, aquela área de lá, faleceu assim do nada. Fulminante. Acabou. Pessoa muito querida naquela região, meus sentimentos aí aos familiares. Tá? Mas é isso, a gente não sabe o dia de amanhã. Tá? Sim. O que a gente vai falar muito assim, a gente fala de planejamento previdenciário. Alguns acham que é uma coisa banal, certo? Mas eu tive acesso a uma informação, certo, de que uma pessoa, após fazer o planejamento previdenciário, ela descobriu que estava pagando quase R$1.000 a mais de uma forma indevida, que não ia contribuir nada para o momento da sua aposentadoria. Fala um pouquinho dessa questão aí.
Exatamente. O planejamento previdenciário permite que a gente faça um plano estratégico de aposentadoria. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, desacreditam, na verdade, né, da Previdência Pública. Mas a gente precisa entender que a Previdência Pública, minha gente, é um sistema que não é... Fugiu à mente agora o termo. Não é um sistema de capitalismo. Seria isso? De capitalização. Um sistema de capitalização. Mas sim de repartição. Certo? Então, no futuro, obviamente, hoje quem trabalha vai sustentar a previdência de quem não tem condição de trabalhar. E a gente não sabe quando a gente vai precisar realmente da previdência. E a partir do momento que a gente pensa assim, não, eu sou autônoma, eu vou contribuir como advogada e eu só vou contribuir com o mínimo. Ou alguma outra profissão que esteja enquadrada dentro das profissões permitidas para o MEI, por exemplo. Muita gente contribui como MEI. Só que o MEI, ele contribui com apenas 5%. Então, ele fica limitado a um salário mínimo. E aí, quando a pessoa se dá conta que chega lá aos 65 anos, homem, 62, mulher, e olha para trás e diz assim, doutora Juliana, mas eu vou me aposentar somente com o salário mínimo? Sim, infelizmente, porque você não planejou a sua aposentadoria. E muitas vezes, Kildare, mencionando isso aí que você falou, a pessoa contribui com um salário mínimo e na alíquota superior. Na alíquota de 20%. Você já botou o dinheiro lá no jogo fora. Jogou dinheiro fora, gente. Porque existem 3 modalidades de alíquota, que é 5%, que é a alíquota reduzida para pessoas de baixa renda, 11%, que é a alíquota simplificada, e 20%, que é a alíquota comum, né? Que a maioria das pessoas contribui. Mas para quem recolhe sobre o salário mínimo, não precisa recolher com 20%. Só fazendo uma continha aqui básica, que eu trouxe a calculadora, que eu não sou boba nem nada, né, minha gente? Só fazendo uma continha bem básica. Quem recolhe hoje com 5% paga apenas R$ 81,05. Quem for recolher para o salário mínimo, que atualmente é R$ 1.621, vezes 20%, é igual a R$ 324,20. Quando você diminui dos R$ 81,05, você está jogando fora R$ 243. Meu Deus, é muito dinheiro. Pense isso num mensal? ano. Isso mensal? mensal. Pense isso num ano. Fica R$ 4.863. Muito mais caro do que pagar um planejamento. Exato. Com certeza, muito mais caro. Deixa eu fazer essa conta aqui de novo. Mas a conta vai passando aqui, porque eu tô colocando aqui pro pessoal se assustar também, que nem eu tô aqui, traumatizada. 1.621 vezes 20%. Mas A o que é isso que você calculadora tá bugou agora, Ju, o viu? que é que você está calculando? O Peraí. valor da contribuição de quem é MEI. Isso. Peraí. Fala aqui, Ju, o que é que você está calculando? Eu estou calculando o valor das contribuições. Que a gente tem 3 alíquotas de contribuição, certo? 5%, que necessariamente são para as pessoas de baixa renda, e o MEI contribui também com 5%. 11%, que é a alíquota simplificada, e 20%, que é a alíquota geral. Que muita gente que contribui com o mínimo acaba, às vezes, pagando 20%, quando não é necessário. Basta pagar 5% ou 11% a depender do enquadramento. E só quem pode auxiliar nesse enquadramento, obviamente, é o advogado previdenciarista. O contador, às vezes, dá umas ajudinhas, né, Kleber? Uma orientação básica. Uma orientação básica, mas quem dá essa orientação exclusiva é o advogado previdenciarista, especialista em planejamento. Aí, essa continha aqui que eu fiz. R$ 324,20 menos os 81, que é de contribuição do MEI, dá R$ 243,15. Só no ano... Eu tinha feito a conta errada mesmo. No ano, você perde quase R$ 3.000. Se você não contribuir da forma correta. Tá? Ou seja, isso por ano. Isso por ano. Pense aí em 15 anos, Pois é. em 180 meses. Então, gente, olha, é melhor procurar um advogado previdencialista, fazer um planejamento, parcela, negocia, que você vai economizar muito mais do que tentar fazer de qualquer jeito. Ou receber muito mais na aposentadoria. Né? Pois é. Tem esse agravante. Agora, Perfeito. na verdade, aqui ao vivo, eu estou recebendo um puxão de orelha pelo WhatsApp da doutora Lina aqui do meu lado. Desde a doutora Juliana disse
desenrolar a incubadora, senão ela não vai treinar. Fique tranquilo, pode Bora ficar à ali, amigo, bora ali, vontade. amigo, bora ali. Porque o que acontece, gente? Ela é advogada previdenciarista. Ele é contador, a dupla perfeita. O que a gente quer? Que Juliana treine tanto a questão de trazer o tema para os dois mundos, Sim. quanto a questão de trazer informações do cotidiano, perguntas, respostas, tudo. Ela tem que ser tudo. Ela tem que ser tudo. Agradável, trazer vocês. Então, de vez em quando, olhar para a câmera, Sim. falar com a audiência também. Eu esqueço até da câmera, graças a Deus. Ela né? tá no Big Brother, ela esqueceu, ainda bem que ela é uma boa pessoa, que ela não vai ser cancelada. Então, às vezes, também é importante você olhar para a câmera e dizer você, falar o você que está aí. Sim. E Quando que... uma direcionada para o público é importante. você Perfeito, colocar isso. gostei. Vou Isso. fazer mais isso. Só arrematando aqui a nossa companheira Lina, nós estamos aqui no laboratório, Olha o que ele faz, ele certo? traz a explicação de incubadora de podcast. A doutora Juliana está aqui fazendo o seu treinamento inicial para que em breve tenha o seu próprio podcast ou um quadro específico junto aqui com a Rede GAC Podcast. Será uma satisfação imensa ter a doutora Juliana aqui na cabeça da mesa, os dois convidados dela, a gente aqui dando todo o suporte, porque nosso objetivo é que você tenha sucesso. A satisfação é toda minha. Eu vou ficar muito feliz, muito grata. Porque o que as pessoas precisam é isso, né, Kilder? Informação de qualidade. E eu tenho certeza que o quadro de vocês é maravilhoso e traz só gente boa para essa mesa aqui. E o INSS não vai bater na porta, né, Ju? Não, o vai. INSS não vai bater na sua porta para oferecer o seu direito. Olha eu olhando para a câmera. Isso é verdade. Devolvendo a bola para a doutora Juliana. Doutora Vamos Juliana lá. e nosso Vamos companheiro lá, Cleberson, para poder Cleberson. continuar. Me ajude aí. Essa pergunta pode, na verdade, ser respondida por mim ou por você, mas vou jogar para você a bola aqui. Em quais situações a escolha do regime tributário pode impactar diretamente na aposentadoria? Em todas as situações, todas elas. Seja CNPJ-MEI, que é um regime simplificado, que é o CIMEI, ou no Simples Nacional, através da contribuição como autônomo, ou como profissional liberal, que é o Prolabore, seja através como autônomo de 20%. Então, assim, a ideia é se cercar de pessoas que vão te dar o suporte. Então, não adianta você simplesmente escolher sem ter o conhecimento adequado. Melhor investir para exceder benefício lá na frente. E um detalhe importante que eu vou até complementar. O que acontece? Muitas vezes, isso aconteceu comigo também, viu? Quando eu contratei Cleberson. A gente busca a melhor estratégia, né? Com relação às contribuições, com relação aos pagamentos dos impostos. E aí, muitas vezes, a gente chora como é? No pagamento, né? Chora no pé de ouvido do contador. Ai, Cleberson, é muito alto esse imposto. Vamos diminuir, vamos reduzir. O que é que a gente pode fazer para diminuir? E essa diminuição, ela impacta diretamente no valor de contribuição para o INSS. E, às vezes, a estratégia que a gente utiliza agora para economizar, quando chega lá na frente, a gente vai se prejudicar. Porque hoje a gente vai pagar um valor durante um determinado tempo, mas lá na frente a gente vai receber um benefício de aposentadoria para a vida inteira. Pense que o benefício do INSS, minha gente, ele é um benefício vitalício. Então, a partir do momento que você chega aos 65 anos de idade homem, 62 anos de idade mulher, preencher os demais requisitos, você começa a receber aquele benefício e você vai receber até você fazer 90, 100, 110 anos. Com fé em Deus, vamos morrer bem velhinhos, recebendo do INSS, sendo o terror do INSS, né? Lina tem cara de que é assim, de que vai ser assim. Eu engano todo mundo com essa minha cara de... Nem sei pra onde vai. Tô aqui assim, ó, sedenta por vocês dois. Então, às vezes, a pessoa vai e fala, não, Cleberson, eu quero, veja aí uma contribuição para mim. Não quero pagar imposto de renda? Contribuição não. Um pagamento de imposto bem mais baixo, mas o valor que a gente está declarando ali para recolhimento, né, dos tributos, são o mesmo valor, a mesma base de cálculo que a gente utiliza para a contribuição do INSS. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma economia hoje pode trazer um prejuízo muito grande lá na frente. Uma informação bem importante que ela trouxe para mim é com relação à contabilização, né? Os últimos 180 meses, equivalente a 15 anos, são as contribuições determinantes
para identificar qual é o valor que a pessoa vai receber de benefícios ao longo da sua vida, né? Com relação ao benefício da aposentadoria. Então, isso é indispensável. Só quem tem esse conhecimento é a profissional, né? Então, Sim. nada mais justo que investir nesse conhecimento. Mais uma vez, a importância do planejamento. Perfeito. Não abram mão disso, porque você pode estar dando um tiro no pé. Com certeza. E muitas vezes as pessoas se enganam, tá, Kilderi? Essa semana mesmo eu estava tendo um bate-papo com meu esposo. Tomara que ele esteja me assistindo. Está. Olha você aqui, Wilson. Falei no seu nome, viu? Diga, Porque te assim. amo. Te amo, amor. Lógico, claro. Se você não lembrar, você ia tomar Esqueceu. puxão de orelha, né, Esqueceu, Ricardo? mas lembrou a tempo. Você não falou de mim. Pois é. Mas a gente estava conversando justamente sobre isso. Eu falando para ele, Ju, a gente precisa sentar e eu quero mostrar para você, eu quero fazer para você o seu planejamento. Aí ele disse assim, Ju, mas você acha que tem necessidade? E eu disse, com certeza, a gente precisa fazer o seu planejamento. Você acha bonito, ainda falei assim, você acha bonito que você, hoje, porque ganha acima do teto, que você vai se aposentar com o teto sem fazer um planejamento? Aí ele ficou assim pensando, e aí eu pego esse gancho aqui. Às vezes as pessoas se enganam achando que eu trabalho numa empresa e eu ganho mais que o teto do INSS, que hoje sofreu alteração, tá bom, minha gente? Vamos ver se eu lembro o valor. É 8.475,55. É o Isso mesmo. teto atual. Acertei? Acertou. Pois é. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que vão se aposentar no teto porque, eu já trabalhei muitos anos e já contribuí muitos anos no teto. Só que elas esquecem que a forma de cálculo mudou, Kilderi. Então, para que o homem, vamos dar o exemplo do homem, com 65 anos de idade, mais 20 anos de tempo de contribuição. Como é que é feito o cálculo, doutora Juliana? 60% da média das 100% contribuições. Vou repetir. Primeiro faz a média de todas as contribuições desde julho de 94. E aí a gente vai tirar 60% aos 20 anos de tempo de contribuição. Ou seja, quem tiver apenas 20 anos de tempo de contribuição vai se aposentar com quanto? Com 60% do teto. Não vai se aposentar com 100%. E existe a possibilidade 60% de 8 mil fração. 60% de 8 mil. Bem razoável na situação padrão hoje, né? Bem razoável. Isso, 8.475 vezes 60% seria uma renda... Ai, meu Deus, essa calculadora hoje não tá boa comigo não, viu? 8.475 vezes 60% dá em torno de R$ 5.085. Então, às vezes a pessoa trabalha a vida inteira. Mas eu trabalhei a vida inteira ganhando teto, doutora. Por que eu não ganho o teto agora? Por que eu não vou receber o teto? Porque a regra de cálculo mudou, tá? Então, para receber o teto, precisa fazer um planejamento. É possível ainda receber o teto? É. Mas precisa de um planejamento estratégico. Por que eu não recebo? Porque o governo, certo, leva uma fatia grande, a pessoa fica pirada na cabeça, a saúde mental vai para as cucuias e depois vem falar de saúde mental, certo? Campanha de saúde mental. Eu acho que o próprio governo tem uma culpa muito grande nisso. Porque, meu amigo, você pagar o tempo todo, a pessoa fica pirada, meu amigo. Não é não? Mas, o nome do seu esposo é? O Wilson. Eu tô achando que o Wilson não quer fazer o planejamento, porque ela não quer pagar a doutora. Também acho. Wilson, tira o escorpião do bolso. E olha, fazer risada porque eu tô em estado de choque. Real. É pra chorar, viu? É pra É chorar. porque eu não sei você que tá aí, mas eu tenho muita dificuldade em entender de números, de finanças, tributos, todas essas questões mais burocráticas. Quando eu estava na Força Aérea, todo lugar tem suas burocracias. Eu tenho uma amiga, Daniele Couto, que é psicóloga, ela que cuidava dessa parte toda para mim, desde escala, se era minha vez, se não era, se eu estava devendo ou se eu estava em crédito. Às vezes eu estava com serviço a mais. Ela, amiga, você está com serviço a mais. Amiga, você já solicitou o benefício, auxílio, não sei o que lá, das férias. Então, eu tenho realmente essa inabilidade. É um desafio muito grande para mim. Agora, em 2026, eu coloquei como meta mensal eu ter
domínio, consciência dos números da minha vida. Domínio, consciência, né? Porque a gente vai aos poucos. Então, caiu muito bem essa entrevista aqui, para mim, acredito que para muitas pessoas que estão nos assistindo. Vocês falam, eu percebo que Kildare tem uma noção já, ele, né, entende muito melhor do Também que eu, por porque exemplo. a esposa dele, minha Eu ia amiga, a falar. doutora Débora Ai, Abreu, Não maravilhosa. Fazer a propaganda da esposa, né? Ainda mais ao lado de uma previdenciarista, né, Mas Kildare? você Mas mesma, né? eu deixo, porque amo. Débora, maravilhosa. Minha amiga, esposa do Kildare Abreu. E lógico que ele teria que ter um pouquinho de conhecimento, né? Mas Assim santo como de meu casa não faz esposo. milagre, não. Não, sua casa Tanto faz, não faz que o esposo não foi quer pro fazer. planejamento ainda. Uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, a gente vende nossos serviços. Por exemplo, eu sou da área de comunicação. Eu vendo meus serviços, mas as pessoas da nossa casa, nossa família, nossos amigos, Vai normalmente militar, né? Casa de ferreiro, Espeto de pau. não, é. né, fica Não, para acho que- depois. Sim. Ou acha que não precisa. Então, muito importante você trazer isso para dentro da sua casa. E seria bom também você trazer esse case da sua própria família para as pessoas. Ó, gente, na minha casa, isso que eu estou falando para vocês, façam um planejamento, eu faço na minha vida, eu faço na vida do meu marido, eu faço na minha Sim. casa. Então, você está realmente instruindo a sua família com o que tem de melhor, o tesouro que você tem, que é a sua própria expertise. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, ó. Oh, que lindo, ó. Você também deve entrar no canal, verificar as perguntas, Sim. tá? E acompanhando essa interação e falando as perguntas quando você entender que é oportuno. Kildare está falando longe do microfone, está ficando baixo o som. Milane, você também dando porrada nele, porque é do bichinho, coitado. Toda hora alguém vai... Até eu me preocupei. Foi Kildare, não foi você. E Israel Almeida está colocando aqui, Juliana Aragão, minha eterna professora. Você é professora, Ju? Já fui, não então sou mais. fala da sua vida, pra gente entender mais. Assim, eu adoro saber da vida dos outros. Ainda mais a sua. Eu quero saber da sua vida assim. Você foi professora, você escreveu livro, é o quê? Fala mais um pouquinho. Minha gente, um pouquinho de tudo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Minha mãe tinha uma escolinha. E aí eu era formada em inglês, então comecei a ministrar aulas de inglês para as turminhas lá, né? Hoje ensino fundamental, né? Ensino fundamental 1. E assim, foi uma experiência que trouxe muitas coisas boas para minha vida e eu comecei realmente a entender a vida muito cedo, né? Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a pensar e planejar o meu dinheiro, né? Muito cedo. Embora, confesso, viu, que eu não era das melhores no sentido de me organizar financeiramente. Era muito gastadeira, viu, minha gente? Realmente, isso foi um período, assim, bem ruinzinho na minha vida. E, voltando ao meu esposo, ele me ajudou muito. Foi ele, na verdade, quem me deu o impulso para que eu pudesse hoje... Oi? Do lado ali, mas companheirismo é isso aí, né? Com certeza. Foi quem me deu Perfeita. o impulso para que eu pudesse hoje falar sobre planejamento previdenciário, que não deixa de ser um planejamento financeiro, né? E aí eu lembro que na pandemia ele me deu um livro, que foi o livro de Natália Arcuri, o Me Poupe. E hoje eu estou lendo, inclusive, gente, o Chefe de Mim, tá? Porque nós autônomos, nós temos chefe sim, que somos nós mesmos ou até mesmo os nossos clientes, que muitas vezes exigem demais da seu gente. marido, chefe de Não. E aí, depois, ainda tem outra coisa muito importante que muita gente não sabe. Eu trabalhei durante 3 anos no call center da Previdência Social, logo no início da Essa faculdade. história ela Não contou sabia. aqui no início. Não sabia, né? Na primeira entrevista dela, ela contou uma história maravilhosa. Ela se emocionou, foi muito bom. Foi. Eu estava lembrando daquela música, né? Quando o meu é bom, a Bíblia sempre volta. Olha a doutora Juliana aqui de novo. Com certeza. E aí, foi a partir daí que eu comecei a me identificar e a gostar da Previdência Social, né? Do direito previdenciário. E aí, desde sempre, comecei a trabalhar, atuar nessa área. E no ano passado, eu tive a grata surpresa, estava conversando com Lina aqui nos bastidores sobre isso, de lançar o meu livro, né? Um livro em coautoria, que acho que vocês já conhecem, deixa eu colocar aqui na câmera.
Eu já falei bastante aí no Instagram, que na verdade é uma autobiografia que fala sobre algumas questões da minha vida. Quem Da quiser comprar esse infância. livro, onde é que ele consegue? Então, o lançamento foi tão maravilhoso, Kilder, que não sobrou livro nem para contar a história. Esse aqui eu peguei de minha mãe hoje, viu? Porque eu tive que dar um Já para vai ter outra ela. remessa ou não? Já vai ter outra remessa, tá para chegar essa Qual é o semana. valor, só para poder a gente... Pronto. Atualmente, vocês podem comprar diretamente comigo. Eu tô com uma listinha já de pedidos, então quem quiser me chama lá no direct do E Instagram se ou no disser que WhatsApp. ouviu no podcast da Rede GAC Podcast, tem desconto? Eita, vou pensar no caso, viu? Vi a entrevista lá e tal. Aí, ó, meu irmão quer comprar também. Olha o link aí, disse que você viu também. Eu também vi lá no... Com certeza. O valor do livro hoje é R$ 89,90, mas fala de histórias lindas, maravilhosas. Fala sobre adoção, sobre bullying, sobre perfeccionismo, violência doméstica e a minha história também, que vocês já sabem um pouco do meu diagnóstico de câncer de mama, que eu conto um pouquinho lá. Pronto. Agora eu queria devolver a bola para a doutora Juliana, entrevistar o convidado. Queria que falasse um pouco sobre essa questão dos tal dos 5 mil, que vai ultrapassar o que é mito, o que não é, o que é verdade. Distribuição de lucro. Amigo, quando eu começo a ver aquele negócio ali na internet, eu fico desesperado, cara. Me conte essa questão dos 5 mil aí. Ultrapassou, tal, como é que funciona? Os R$ 5.000, ele é a faixa de isenção, que o valor era menor, inclusive. Então, essa preocupação, ela não precisa trazer esse nível de segurança, porque uma pessoa que recebe Nível de insegurança, ou seja, um medo. um medo. Porque se a pessoa ela é funcionária, é seletista, ela já tem essa retenção na fonte. Até 5 mil ela teve um benefício, não será descontado mais imposto de renda. Essa faixa de imposto de renda ela equivale de 7,5 a 27,5. Hoje, até R$ 5.000 está isento. Já para quem é empresário, que retira ali seu Prolabore, na distribuição de lucro, se for superior a 50 mil mês, né, que é o equivalente a 600 ano, vai pagar mais um percentual de imposto de renda. Então, basicamente, essa isenção estão sendo paga pelos empresários na sua distribuição de lucro. Veja se meu raciocínio ele faz sentido. Eu acho esse percentual de cobrança de imposto um absurdo. Tá? Concordo. Você tira o dinheiro de circulação, que afeta no desenvolvimento das empresas, que afeta na empregabilidade e que, no final da situação, afeta na questão previdenciária, certo? Se o aposentado recebe menos, ele vai movimentar menos o comércio, isso vai gerar desemprego e aumenta a violência. Então, assim, essa história do governo só querer arrecadar, isso é loucura. Porque dinheiro fora de circulação, o dinheiro tem que estar na mão do empregado, do colaborador, do funcionário, tem que estar na mão do aposentado para poder girar a economia, girar o comércio, aumentar a geração de emprego e renda, que dentro desse circuito reduz a violência e a criminalidade. E aí o governo fica só tira. Surto de doenças mental, né? Aí campanha, pá. Mas no final das contas, onde é que está de fato o problema da situação? No meu entendimento, tá? O governo tira demais, dá de menos e isso termina afetando falta de emprego, fechamento de empresa, redução de qualidade de vida do aposentado. Exato. Sim. Certo? Então, amigo, essa história do governo só querer tirar, isso é loucura. Eu costumo dizer para os meus clientes que o nosso sistema tributário é altamente arrecadatório e punitivo. Ele não dá margem para erro. Então, assim, seja ele pessoa física, jurídica, se não tiver um acompanhamento de um assessoramento, né, de um profissional que consiga nortear para que ele evite pagar mais impostos. E tem, inclusive, empresários que estão pagando imposto devido há mais de anos. Ele tem a possibilidade, através de um diagnóstico, de um planejamento tributário, identificar que aquele segmento ou que o regime que ele escolheu para atuar com a empresa não é adequado, ele conseguir restituir valores de até 60 meses anteriores. Então, trazer um dinheiro para o seu caixa, dar mais um respiro.
Então, precisa ter essa estratégia. Mas o que você está falando, ele não resolve o problema, Não resolve. Que é arrecadar demais, certo? É tentar não ter um prejuízo maior, a verdade é essa. Exato, minimizar. Vamos lá. Doutora Juliana, assuma Vamos lá. Eu o tenho uma quadro. dúvida aqui minha. Você falou aí com relação à questão da distribuição dos lucros, mas assim, eu como advogada autônoma, certo? Que eu fico no seu pé. Cleberson, eu preciso pagar menos imposto, Cleberson, porque não dá para a gente viver pagando uma fortuna, né? E aí, o que é que eu te digo? Existe alguma possibilidade, por exemplo, da gente enquadrar, né? A gente retirar o meu Prolabore e enquadrar alguma quantia como se fosse participação de lucro? Para tentar minimizar esse custo? Porque assim, existe, mas eu não posso dar uma orientação só baseado na distribuição de lucro. Porque implica diretamente na contribuição previdenciária. Acrescentou 10%, né? Mais 10% se excedeu os 50 mil mês. Então, assim, dentro dos 50 mil mês, ela está o quê? Não vai pagar imposto de renda sobre essa distribuição de lucro. Só que esse deixar de recolher um valor menor no Prolabore pode estar impactando diretamente no planejamento previdenciário. Então, até R$5.000 só paga o INSS. Isso vale também para os profissionais liberais que retiram através de Prolabore. Mas, se eu orientar que o cliente deixe de recolher o Prolabore com valor inferior, se ele não tiver feito o planejamento previdenciário, eu vou estar impactando diretamente na aposentadoria do beneficiário. Mas aí me surgiu uma outra dúvida. No caso, se eu disser assim, que eu vou retirar um Prolabore no valor do teto máximo. Certo. O restante, eu não poderia colocar dessa forma, enquadrar dessa forma? Até 50 mil mês é distribuição de lucro, por exemplo. Até 50, você está isento de pagar imposto de renda. Porque a gente fala 50 meses, mas é equivalente a 600 mil anual. 600 mil anual. Então, se tiver nesse padrão 50 mês... O equivalente a 600 mil no ano... Ela não paga imposto de renda. Não paga imposto de renda, porque essa faixa está isenta. O governo fez o seguinte, ele criou mais um percentual de 10% para tirar a defasagem dos 5 mil de isenção que ele deu para a pessoa física. Alguém tem que pagar a conta, né? Sempre. É a história da energia gratuita. Quem que paga? Quem paga a conta está lá para poder cobrir a conta tem que ser paga. Você paga, né? Nada de graça. Eu queria voltar à questão, porque o papo vai acontecendo, a gente vai ficando empolgado e o tempo vai passando. Vai tirando as dúvidas, né? Uma coisa interessante que eu acho que há uma falta de conhecimento das pessoas. Pessoas que tiveram filhos no período tal e essa criança foi acometida pelo Zika vírus, tem uma indenização e tem um teto máximo. Fala um pouquinho dessa questão. Sim, existe, né, uma indenização exclusiva para as pessoas que foram acometidas, né, da doença e tiveram filhos. Período de 2000 e... Eu não lembro agora aqui, mas vou pesquisar aqui para você. Não precisa pesquisar. O filho daquela pessoa foi acometido pelo Zika vírus. Procura a doutora Juliana para poder fazer esse levantamento. Exatamente. Porque se não buscar os seus direitos, está perdendo uma indenização de em torno de 50 mil reais. 50 mil reais. Exatamente. E ainda mais um valor mensal correspondente ao teto máximo do INSS. Que é 8 mil e pouco. Ou seja, para você que teve filhos que foi acometido pelo Zika vírus, tá? E não buscar os seus direitos, está perdendo uma indenização de 50 e poucos mil reais e um auxílio mensal do teto máximo. 8 mil e fração. Não é isso mesmo? R$ 8.475,55. Tem gente que não conhece os seus direitos. Uma informação muito importante, gente, porque realmente tem muita gente que passa por essa situação e não sabe que existe isso. Então, é super importante correr atrás desse direito. Diz uma coisa que eu acho que tem uma jurisprudência em relação a pessoas também que tiveram saúde comprometida por conta da vacina. Estou sabendo que tem alguns processos aí contra os fabricantes. Tem alguma coisa de informação nesse sentido? Não, Kilder, não trouxe nada com relação a isso. Pronto. Mas eu tomei conhecimento de que pessoas que teve problema de saúde grave por conta comprovadamente dessa vacina
pode buscar um advogado previdencialista para poder buscar os seus direitos, porque cabe uma indenização aí. Sim, e cada caso é um caso, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm um problema de saúde e elas acham que esse problema de saúde necessariamente vão dar direito a elas um benefício. E não é bem assim. Então, tem casos muito específicos, como o caso do Zika vírus, como essa questão de quem tomou a vacina, Autismo né? também tem Isso, autismo, as pessoas com câncer. Então, muita gente às vezes chega para mim e diz: ah, doutora, mas eu tenho um problema na minha coluna e eu tenho que me aposentar. Fulana de tal teve o mesmo problema de coluna e se aposentou. Mas, às vezes, aquele problema que acomete aquela pessoa não necessariamente vai incapacitá-la para o trabalho e para a vida independente. E para o tipo de trabalho que ela exerce também, né? Exatamente, ainda tem isso. É porque, eu trabalho em pé o dia todo. Tem um problema de coluna, ela tem como comprovar que ela está inapta a continuar dentro do processo laboral, né? Exatamente. Então, é super importante que as pessoas tenham essa ideia de que, na verdade, quem vai ter direito a um benefício por incapacidade não é proveniente da doença, mas sim da incapacidade gerada por esta doença. Então, por isso que a gente faz uma análise detida de todas as informações, relatórios médicos. E é por isso que nos nossos próximos episódios, nos nossos próximos podcasts, eu pretendo trazer aqui profissionais da área de saúde. Inclusive, para a gente tratar sobre esse tema. Não percam. Bom, considerando que hoje, especialmente, estamos dando início à incubadora de podcast da doutora Juliana Aragão, eu gostaria de saber dela, que o nosso horário depende também de você, tá? Sei que houve um atraso para a gente iniciar. Então, está nas suas mãos se a gente já consegue ir finalizando ou se a gente vai estender um pouquinho mais. A gente pode, acho que já deu, né? Para a gente conseguir passar para as pessoas grandes informações aí, informações bastante úteis sobre a reforma tributária. Tomei conhecimento agora com o meu amigo Kleberson de algumas questões que realmente me clarearam um pouco sobre a forma de contribuição, ou a forma de pagamento de impostos. E a gente trouxe comparativo também sobre como essa forma de pagamento dos impostos pode impactar na Previdência Social. Eu digo sempre que a Previdência, na verdade, muitas vezes as pessoas viram para mim e dizem assim: ah, doutora Juliana, mas eu não vou investir na Previdência porque a Previdência Pública vai quebrar, porque a Previdência Pública paga pouco. Gente, pode até pagar pouco, mas é um valor que faz a diferença na vida da pessoa. Qual é o investimento hoje, por exemplo, que ele paga um benefício aos 35 anos de idade e de forma vitalícia? Então, eu deixo algumas perguntinhas aí para vocês também, tá? A Previdência Pública, por exemplo, ela não depende do mercado financeiro para persistir, né? Para existir. Depende então, da gestão do governo que cabe aí fazer mudanças que venham beneficiar. E daí é que vem as reformas. As reformas existem para isso, né? De certa forma, a reforma tributária nos assusta um pouco, mas a reforma previdenciária que ocorreu em novembro de 2019, que trouxe muitas críticas, né? As pessoas criticaram muito, mas essas reformas são necessárias para a gente conseguir manter a sustentabilidade do país. Porque se não ocorrer, se não tiver uma redução, né, de tempo de valores, efetivamente, para se pagar para essas pessoas, aí é que a gente pode dizer que pode ter um colapso. Né? Mas a gente precisa entender que a Previdência Pública, a partir do momento que existe uma gestão individual correta e planejada de forma estratégica, pode ter certeza de que você vai se beneficiar em muito. Ou seja, é melhor ter um pouco garantido do que ficar a ver navio depois. Sim, e na verdade uma coisa não exclui a outra. Eu digo sempre que é super importante que a pessoa dê o primeiro passo, que é a Previdência Pública. Comece a contribuir, até porque a contribuição previdenciária da Previdência Pública é uma contribuição obrigatória. Quem trabalha tem a obrigação de contribuir. Exato. Certo? Então, a partir do momento que você tem uma estabilidade, fez um planejamento estratégico legal, interessante, para te garantir um futuro de aposentadoria digno, você pode pensar em outros tipos de investimento, né? Você pode pensar em
renda fixa, que hoje é salvo engano, é o carro-chefe, exatamente. É o que é mais seguro, né? Mais seguro. Que traz mais rentabilidade, quer dizer, talvez, né? Não, mas Não é um necessariamente, dos mas investimentos mais seguros que existem hoje é a renda fixa. Então, você pode pensar em renda fixa, você pode pensar em investir em imóveis, você pode pensar em investir em ações. Previdência Não privada importa. também. Oi? Previdência privada também. Previdência privada também Mas é não uma outra deixem opção. de olhar para a questão da Previdência Social, que é Exatamente. importante. Porque a previdência pública, ela não exclui a previdência privada e nem outros investimentos. Eles se complementam. Então, é importante que você cumpra com seu papel bonitinho, faça o planejamento, veja a melhor forma de contribuir, evite pagar mais, para que você tenha o seu benefício deferido com a maior rapidez, com o melhor valor de benefício possível. E lá na frente você possa usufruir isso de forma tranquila e, se for possível, claro, faça outro tipo de investimento, né? Uma previdência privada, uma renda fixa, invista de outras formas, porque é assim que a gente vai complementar a nossa renda e viver de uma forma melhor. Pronto. Aproveitando que você está em treinamento aqui no laboratório, né? Na incubadora de podcast, eu queria passar para você fazer o encerramento. Como é que a gente faz o encerramento? A gente pede que cada convidado faça suas considerações finais. Sim. Inclusive, eu vou fazer com o seu comando, Lina e o seu convidado. A gente começa pelas considerações dele, Lina, eu encerro depois a sua. Bom, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. A gente está finalizando mais um dia aqui de podcast, de muitas informações. Foi uma qualidade incrível. Eu adoro estar aqui com vocês, inclusive. Mas eu vou passar a bola aqui para o nosso convidado, primeiramente, para fazer as considerações finais sobre como ele se sentiu, o que é que ele achou. E é isso. Fala aí, Cleberson, para nós. Para mim, a primeira vez, eu achei muito dinâmico a interação com todos. Não se senti nervoso. Não fiquei Que nervoso, bom. não. Fiquei bem... Foi suave. Foi suave até aqui. Sofreu ameaças. Um pouco. Cara, o tema exige um Mas pouco o disso, ao né? vivo é interessante, porque assim, ela fica puxando minha orelha, ou é pela WhatsApp, ou é pela canela que bate. Eu Minha tava canela procurando cheia de seu cana- sacana. de cala Não, aqui. e assim, eu fico procurando a perna dele, eu não sei onde ele volta. Ah, ele esconde. Tá aqui, ó, cutucando aqui. Deixa a Juliana falar, deixa a Juliana. É porque os Porque o passos realmente treino- é da Juliana. Porque o treino só é na prática. Na prática. Então, ela precisa tomar rédea, ainda que... Porque é difícil ela tomar rédea, sendo que ela não tá na cabeça, né? Então, isso faz ela diferença, fica numa viu? posição de por isso que, entrevistada. primeiro que esse primeiro momento é só um aquecimento. Até você vir pra cabeça, porque aí o comando é seu. Quando Total. você estiver na cabeça, você mesma vai se sentir mais dona da A mesa. dona da toda. Entendeu? Porque você tá na cabeça. É que nem a maquiagem e o cabelo que Anne fez em mim. Eu já tenho postura de dona, mas com o cabelo, a maquiagem de Anne, eu fico assim muito tranquila, muito suave no meu espaço. Espaço meu conquistado, né, com muito suor, mais de 20 anos de carreira na área de comunicação, né? Mas Anne dá aquele brilho que eu não posso abrir mão. Inclusive, já fiz minha consideração final, viu? Pode continuar. Fiquem aqui com a gente, que daqui a pouco a gente só vai assim, ó, pegar outra contadora, botar para sentar aí no lugar de Cleberson e vamos colocar um profissional da área de saúde aqui. Porque agora é isso que a gente precisa, né? Uma pessoa para cuidar da gente e outra pessoa para esclarecer mais, porque eu confesso para vocês, eu não entendi tudo. Mas eu costumo dizer uma frase que eu até copiei, só que eu adaptei. Muito bem, O você é maior maravilhoso. preço, o maior imposto que o empresário, ou contribuinte, no caso, ele paga é o preço da ignorância. Então, esse canal Era é o que tá essencial filmando, para meu Deus. simplificar, né, para trazer um conhecimento e se cercar de profissionais que vai dar orientando, dando o suporte necessário. Então, eu deixo desde já aberto meus canais de atendimento para fazer um atendimento, diagnóstico, caso seja necessário. Pode seguir lá no Instagram, Cleberson Parente. Cleberson Parente, arroba, né? Isso, Instagram. Cleberson Parente, do meu Instagram. Lá você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais da reforma tributária, simplificando o que o governo traz de uma forma burocrática e tendo a oportunidade de utilizar desse serviço, seja ele gratuito ou com investimento simbólico. Ô, Ju, simbólico, gostei. Ô, Ju, sem cobrir um santo para descobrir outro, né? Porque essa coisa de tira daqui, vai compensar aqui. Se tirar daqui, pode cair aqui.
Com Né? certeza. Se tirar do tributário de hoje, do presente, pode cair na sua previdência. Sim, exatamente. Então, Exato. os dois assuntos precisam andar juntos. Muito. Eu digo isso, só um parênteses, viu, Kildare, que a contabilidade e a previdência precisam andar De mãos em dadas, parceria, né? de mãos dadas, tá? São Então, parceiros. sempre que você tiver alguma situação relacionada à contribuição previdenciária e também a pagamento de imposto, é super importante você fazer uma consulta para os dois profissionais. E eu digo sempre que o advogado previdenciarista, ele não deve ser consultado somente quando o problema já existe. É igual médico, gente. A gente não pode ir para médico Quando tá somente morrendo. quando está morrendo, pelo amor de Deus. A gente tem que ir para médico e também consultar um advogado previdenciarista antes do problema aparecer. Porque é aí que a gente vai conseguir minimizar ou realmente deixar de existir, né, aqueles problemas que porventura viriam a acontecer. Bom, sobre o comando da doutora Juliana, que está aqui no nosso treinamento, né, para poder construir o próprio podcast dela, tá? Eu vou fazer as considerações minhas finais e depois eu retorno para ela, tá? Quero agradecer o Estúdio B3, a Burburinho News, a Doce Pão, tá? Nosso amigo Gilson, que nos está presenteando com essas maravilhosas salgados, né? Bolo e tudo mais, tá? E dizer que daqui a pouco teremos no segundo bloco a doutora Josiane Vasconcelos, psicóloga, e Luciane boa sorte, né? Que trabalha com umas coisas bem interessantes. Você queria falar? Não. Achou só. Eu acho que no segundo bloco não são essas pessoas, não. Não é não? Eu também acho que não, viu? É a doutora Camila Villanova, Isso. Pera aí, que vai trazer, sério? vai falar sobre neuromodulação, Ah, vai oh, trazer outros Desculpa, aspectos. eu pra entrei gente- aqui ali, no ó, dia pra gente 21. cuidar da Camila saúde. Villanova, Oh, E aí a gente vai continuar perdão, é tanta Com uma gente. contadora, né? Porque Sério? realmente 21, o assunto. Em janeiro, o que, que a gente fez? A gente pensou, vamos trazer em janeiro Deus. ainda esse assunto tributário, todos os assuntos financeiros, porque é um assunto, como vocês falaram, complexo. Sim, E aí, muito para entender, a delicado. gente tem que. Necessário. Inclusive, Kleberson e doutora Juliana, precisamos de vocês novamente aqui, o quanto antes. Pode contar comigo. Com certeza, é só chamar. Porque para vocês pode parecer simples falar assim, mas para a gente do lado de cá, precisa ouvir mais vezes. Então, retificando, teremos no segundo bloco a doutora Camila Villanova, né? Fonoaudióloga, e teremos a Michelle Oliveira, que também é contadora, tá? Lembrando que os que eu falei nesse instante vai estar no podcast de amanhã. Isso. Amanhã teremos Exatamente. podcast, tá? Com convidados também. Eu vou informar no segundo bloco. Psicóloga, né, amor? Urgente. Temos psicóloga, terapeuta. Necessário. Calma que a gente vai Necessário. cuidar de vocês, nossa audiência, que a gente estima muito e a gente precisa da participação de vocês para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, né? Porque o INSS Não não na vai bater na sua porta para te avisar. Para finalizar a minha fala, eu quero agradecer aos nossos convidados, principalmente a doutora Juliana, que nos deu essa honra de tratar da incubadora do podcast dela, digamos assim, a introdução que ela está fazendo conosco hoje aqui. Tá? Teremos mais 4 episódios, tá? Com 2 convidados, a doutora na cabeceira, certo? E o final é mais uma gravação, mais um episódio, com 4 convidados diretamente da doutora Juliana. Aí, Kildare e Lina sai de cena e você comanda o quadro todo, né? Solo. Finalizando isso, Carreira nós solo, igual a partiremos- Ivete, nós quando saiu da banda partiremos- Eva. nós colocaremos à sua disposição. Ou continuar com a gente dentro de um quadro, Tá. Sim. ou a gente dá todo o suporte para você ter o seu próprio podcast. Então, para você que pensa em um dia ter um podcast e não sabe por onde começar, a Rede GAC Podcast criou a incubadora de podcast, tá? Que é justamente o que nós estamos iniciando aqui com a doutora Juliana. Então, para finalizar, doutora Juliana que comanda o quadro hoje. Vamos lá. Para finalizar, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês,
fazendo o que eu mais quero nessa vida, que é trazer para vocês informação útil e de qualidade. E lembrar que uma coisa super importante, né? Que a gente deve sempre buscar o profissional quando existir qualquer dúvida. Porque, minha gente, independentemente do que você queira fazer na sua vida, planejar é essencial e pequenas mudanças na sua vida podem gerar grandes impactos. Então, obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui conosco, por ficarem aqui até agora, por participar desse bate-papo incrível. Obrigada, Cleberson, Lina, Kilder, obrigada pelo espaço e tamo Obrigado. junto. E até a próxima, Até né, a meu próxima. amor? Até a próxima. Muita coisa não.